Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero te mostrar nesse vídeo como você organizar a sua semana dentro do Notion de uma forma simples, de uma forma prática. Eu vejo vários sistemas, vários templates no Notion e acaba complicando a usabilidade, a forma como você vai aplicar isso no seu dia a dia. E eu quero com esse sistema aqui mostrar para você que organizar a sua semana e ter um painel das atividades que você vai executar de domingo a domingo pode ser bem tranquilo e pode ser bem fácil. Esse sistema aqui, ele está composto em 3 pilares, que é basicamente coletar, classificar e direcionar as tarefas ali para serem executadas durante a semana. Vou te mostrar a partir de agora como a gente fazer isso na tela dentro do gerenciador de tarefas aqui do Produtivo Pessoal. Bom, esse é o painel do gerenciador de tarefas aqui dentro do Produtivo Pessoal de uma forma ainda vazia, sem nenhuma atividade para ser executada. Basicamente aqui a gente tem duas coisas. Uma lista de tarefas, então aquilo que eu vou executar hoje, nos próximos dias, as tarefas que eu perdi e ainda não executei, e também tenho as tarefas sem agendamento, que você já vai entender por que tem isso aqui dentro. Logo aqui embaixo a gente tem uma visão semanal. Recomendo que você trabalhe sempre nessa visão semanal, você não precisa de mais informações do que propriamente isso, olhando sempre de domingo, sua semana começando no domingo e terminando no sábado, conforme a gente está vendo aqui, tá? Então você vai distribuir suas atividades para serem executadas dentro daquela semana e você conseguir ter o progresso conforme vai passando os dias ali, executando as tarefas que são mais importantes. E aí, por que a gente tem aqui uma aba de sem agendamento? O que eu recomendo que você faça, se você tem um sistema no Notion, se você vai utilizar esse template ou se você já utiliza algo? O sistema que você faz o seu gerenciamento de tarefas precisa ser associado com algum coletor de tarefas rápidas. Então, sabe aquele momento que você está na academia ou que você está no trânsito ou que de repente chega uma notificação no WhatsApp com alguma atividade que você tem que fazer e, segundo o método GTD, que é uma das metodologias que a gente segue aqui, se essa atividade leva menos de 2 minutos para ser feita, você executa aquela atividade no mesmo momento. Isso se você não estiver fazendo alguma outra demanda que vai acabar te atrapalhando. Mas se você está num tempo onde você pode fazer aquilo que chegou de forma reativa na sua vida, em menos de 2 minutos, você executa na hora. Se você não for executar, se ela demora mais de 2 minutos, tem um nível de complexidade maior, ou ela tem uma baixa relevância para gerar resultado naquele momento, simplesmente você vai coletar. Por isso que eu tenho no meu celular, eu tenho ali o atalho desse mesmo banco de dados de coletar tarefas. Então, conforme essas notificações vão chegando no meu dia a dia, eu vou jogando essas tarefas aqui dentro, tá? Então, tudo que você coleta por esse atalho do seu celular, ou seja, no computador também, você pode fazer, coletar uma tarefa aqui, ó, nova tarefa, exemplo. Eu posso coletar tanto por aqui, quanto também pelo meu celular, que é mais certeza de que você vai realmente estar com o celular quando essas atividades chegarem. E aí eu vou coletando tudo. Se ela leva menos de 2 minutos, ela vai cair nessa caixa de entrada aqui, sem agendamento. Chegou no domingo, o que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, pegar todas essas atividades que eu coletei durante a semana, vou analisar também todas as atividades que estão aqui na aba de perdidos. O que são as abas de perdido? Tudo que eu agendei para a semana passada, mas não marquei como executado. Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu estou fazendo esse vídeo no dia 25, vamos supor que eu tinha aqui uma atividade de comprar pão, tá? Só para exemplificar, e ela estava para o dia 24. Se ela ficou como a fazer e o dia já é posterior àquilo, ela é uma atividade perdida. Então, provavelmente no domingo, se ela for uma atividade ainda relevante, eu vou precisar reagendar para a próxima semana lá, quando eu estiver fazendo esse meu planejamento aqui no domingo, dia 28, que é o que eu recomendo, faça sempre no domingo. Então, vou agora olhar tudo que é o sem agendamento, tudo que foi perdido e de forma ativa, além de tudo que eu já coletei durante a semana, eu vou também listar tudo aquilo que eu quero fazer de forma ativa. Então tem essas duas formas de atividade que basicamente vão chegar na sua vida, tudo que chega até você e você coleta e tudo aquilo que eu quero fazer. Então vamos supor que eu tenho alguma meta para essa semana, basicamente eu vou listar quais são as demandas que eu tenho para atingir essa meta ou quais são as atividades que eu fazendo aqui um despejo cerebral, eu vou basicamente
saber o que eu tenho que fazer. Então aqui a gente encerra o primeiro passo, que é coletar todas as demandas. Feito isso, a gente entra agora na segunda parte de classificação e revisão. O que acontece na classificação e revisão? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas algumas pessoas conseguem executar e ter resultados muito maiores do que outras. E isso acontece justamente por saberem priorizar quais são as atividades que geram mais resultado, quais são as atividades que vão alavancar o seu tempo. E partindo desse princípio, antes de distribuir essas atividades dentro do seu calendário, basicamente você precisa dar uma prioridade para essas atividades. Então, você pode classificar a prioridade da atividade por 2 critérios. O primeiro que eu recomendo para você, basicamente, é colocar o critério de qual atividade que eu vou fazer aqui que vai me gerar os maiores resultados durante a semana. Quando essa semana estiver concluída, quais dessas atividades são mais importantes para que eu entenda, para que eu tenha o sentimento de que realmente essa semana foi produtiva, que eu evoluí nessa semana. Então esse é o primeiro ponto. E aí o que for maior, basicamente você vai colocar como urgente, como alta, né? Aqui tem 2 pontos. Essa é um tipo de classificação e a outra é justamente por data. Se tem algo atrasado na sua vida, eu recomendo que você coloque como urgente. Você já tinha uma data combinada para entregar e ele está atrasado, então coloca como urgente. Geralmente eu classifico urgente só aquilo que está atrasado. Fora isso, eu tenho as atividades alta, normal e baixa. Geralmente a alta é o que vai me gerar maior sensação de resultado, maior evolução e progresso na minha vida. Normal é uma atividade que eu tenho que executar, mas eu não vou coletar tantos resultados quanto a execução dela, e a baixa ainda menos. Com isso, sabendo disso, você vai começar a classificar as suas atividades. Então, por exemplo, fazer a inscrição da corrida de 10 km. Tem data para ser cumprido? Tem. Provavelmente ele vai acabar a data de inscrição na quarta-feira. Então, eu vou colocar aqui que é urgente, porque provavelmente se eu perder, eu não consigo mais executar. Renovação da CNH, eu ainda posso fazer? Ele está pendente? É urgente. Eu vou classificando. Responder e-mails pendentes. Isso é alta prioridade? Provavelmente não. Normal. Limpar caixa de e-mails. Atividade de baixo retorno, de baixa alavancagem, mas eu tenho que fazer. Então eu vou classificando cada uma dessas atividades aqui, justamente porque eu preciso saber o que eu preciso priorizar, tá? Então eu vou classificar aqui e a gente vai para o terceiro passo. Bom, agora com tudo aqui classificado, eu consigo agora saber o que eu preciso priorizar para executar durante a semana, para distribuir, né, agendar o que vai ser executado na minha semana. E para fazer isso, eu recomendo que você utilize a regra de executar pelo menos uma atividade de grande impacto por dia. Isso vai ser bastante importante para que você tenha bastante progresso na sua semana. Tenha cuidado, porque se você colocar muitas atividades de alto impacto durante mais de uma atividade durante o dia, provavelmente, dependendo do peso e da complexidade dessa tarefa, você não vai conseguir executar e você vai acabar com um sentimento ruim, um sentimento de incapacidade. Então, o que eu recomendo para você? Cada dia tenha pelo menos uma atividade, em média, uma atividade de alta ou de prioridade alta ou urgente, tá? E depois distribua ali de 3 a 5 atividades normal e de peso baixo. Então, como você vai fazer isso? Sabendo aqui, basicamente, que eu tenho essas atividades urgentes, que elas já são atrasadas, e eu tenho essas outras altas, eu vou agora distribuí-las dentro da minha semana. Então, o que eu preciso priorizar aqui? A renovação, a inscrição da corrida, ela é até quarta-feira, então eu vou pôr aqui na terça para que eu execute isso. Renovação da CNH, minha CNH está vencendo na sexta-feira, vou renovar na quarta. A nova tarefa de exemplo lá, eu vou colocar aqui para ser executada logo na segunda-feira. Aí, sobraram alguns dias aqui, quinta, sexta e sábado. Basicamente, o que eu vou fazer? Agendar reunião com a equipe de venda é uma atividade, provavelmente, que eu deveria colocar já na segunda-feira para coletar os resultados dela durante a semana. É uma atividade de alto impacto. Então, vou trocar aqui, ó. Nova tarefa exemplo, eu vou jogar lá na quinta-feira e agendar a reunião com a equipe de vendas. Eu vou colocar logo na segunda, tá? E aí eu vou distribuindo. Acabou aqui, basicamente, os meus preenchi com uma atividade de alto impacto todos os dias da semana, nas quais eu vou trabalhar ali.
Agora eu vou distribuindo conforme eu acho que eu tenho tempo durante aqueles dias. Então, revisar as finanças pessoais eu posso colocar junto com o relatório semanal. E planejar conteúdo também é uma atividade de alto impacto. Eu vou pôr aqui na terça-feira para ele ser executado no começo da semana. Depois disso, eu venho distribuindo as demais conforme eu acredito que aquilo faça sentido, tá? Isso vai depender bastante das suas atividades e do entendimento de cada uma dessas coisas que você tem para executar ali. Então, isso é bem particular. E aí, a partir de agora, eu recomendo só que você siga a regra ali de colocar de 3 a 5 atividades no máximo por dia, de atividade de prioridade normal ou de prioridade baixa. Com isso, com a classificação, não esqueça de olhar sempre a aba do sem agendamento e também toda a aba de atividades perdidas para você realocar nessa próxima semana tudo aquilo que você vai executar. E aí o sistema aqui já vai organizar para você basicamente o que é prioridade estando em cima e o que é menor prioridade estando embaixo, para que você execute basicamente aquilo que você precisa. Outra coisa é, além da prioridade, ele vai organizar por data. Então, por exemplo, vamos supor que você marcou lá o exame da renovação da sua CNH para as 15 da tarde. Então, você pode entrar aqui, ó, dentro do seu sistema e colocar aqui, incluir hora, e aí eu vou pôr aqui, por exemplo, às 15 da tarde do dia 1/5. E aí ele já entra aqui, ó, basicamente com o horário, tá? Vamos supor que comprar o presente, eu estou programando para executar isso às 8 da manhã. Então, ao fazer isso, ele também já vai colocando o horário ali para mim, fazendo o time blocking do que eu preciso executar e qual o horário que está agendado. Você pode opcionalmente colocar o horário, se você estiver trabalhando nisso aqui como uma agenda, ou basicamente sabendo o que você tem para fazer no dia. Isso já te ajuda. E se você quiser, você pode mandar esse calendário lá para o seu Notion Calendar e integrar com as suas atividades do Google Calendário. E aí, seguindo essa metodologia, você consegue ter mais clareza do que você vai ter que executar a semana para que quando chegar lá no próximo sábado, no sábado que vem, depois de executar todas essas tarefas que a gente organizou, saber se você realmente teve progresso, acompanhar, executar as atividades que realmente vão te levar para um próximo nível, executar as atividades certas, que é um problema para todo mundo. As pessoas acham que estão sendo produtivas, mas geralmente produtivas em atividades erradas. E isso justamente porque não tem um sistema de organização. Esse daqui é o planejador de tarefas dentro do produtivo pessoal. Você pode associar essas tarefas a projetos, a metas e mais uma série de coisas que você tem aqui para organizar a sua vida em todos os sentidos, financeiro, treino, leituras, diário, hábitos, estudos, viagens, corridas e uma página para você executar aqui Pomodoro e foco e tudo mais que você precisa para realmente organizar tudo em um único lugar, tá? Esse é o Produtivo Pessoal, provavelmente vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se fizer sentido para você, basta você clicar lá e adquirir. Seguindo essa metodologia, você pode fazer isso num caderno, você pode criar o seu próprio template no Notion, que eu tenho certeza que essa metodologia de você coletar, revisar e distribuir na sua agenda, seguindo essa metodologia, seguindo essa lógica, eu tenho certeza que isso vai ajudar a você ter uma semana mais produtiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou o Gustavo aqui do Produtivo.org e a gente se vê em breve.